Tá? Quando a gente fala no objetivo do projeto, a gente vai pensar num projeto que tenha capacidade de evoluir, fazer a tal da rede para o futuro, né? Não a prova de futuro, né? Já vimos que isso é exagero. Mas uma rede para o futuro, que essa rede possa evoluir. Evoluir como? Pensando em dois tipos de expansões. Expansão de demanda, colocar novos usuários na rede, e expansão também de banda, dar mais banda para os usuários. Que eu possa acomodar planos hoje de planinhos básicos de 50 megas, né? E amanhã planos de 200, 300 megas por caso. E colocar mais usuários na rede. Essa rede precisa ser eficiente quanto a atendimento aos clientes, a diferentes taxas de penetração. Isso quer dizer, eu posso numa determinada área chegar à conclusão que eu vou atender 10% das residências ali, e numa outra área 20%, numa outra área 30%, e montar células diferentes conforme a taxa de penetração que eu quero. Essa rede, gente, não é porque ela vai ser uma rede de fibra que ela precisa ser complicada. Ela precisa ser uma rede fácil de instalar, fácil de operar, fácil de colocar novos clientes, de remanejar clientes, de localizar problema. Isso é fácil trabalhar com essa rede. Porque a gente quer o quê? Uma rede com baixo custo de operação. Já chega o que a gente sofre com rádio. Tá? Então, vamos diminuir o custo de operação. Claro, né? Todo mundo quer fazer isso gastando o menos possível. Tá? Então, vamos também pensar em diminuir o investimento. Bom, por onde que a gente começa? Primeiro projeto, a gente vai fazer o primeiro projeto sistêmico. Uma definição importante desse projeto sistêmico é o seguinte: quando a gente for realizar um projeto, a gente vai pensar agora ao contrário do que a gente pensa normalmente. E quando a gente trabalha com rádio, né, é normal a gente falar: eu mando o sinal para aquele repetidor, o repetidor eu vou para um outro lugar e aí depois eu chego no cliente. E a gente faz sempre o caminho provedor-cliente. Em fibra ótica a gente vai pensar ao contrário: cliente-provedor. E isso é uma dificuldade que sempre o povo tem. Toda hora eu vejo o pessoal falando para mim: mano, eu quero sair com o cabo do meu provedor, passar ele na prefeitura. Todo mundo quer passar o cabo na prefeitura. Deixar uma fibra ali, passar no fórum, na câmera. Aí eu preciso passar em casa, estou pagando essa porcaria, então eu quero uma fibra para mim. E aí chegar até o final lá. E aí queria ver quanto que dá para atender de cliente nessa brincadeira com cabinho de 12 fibras. Ô raiva que eu tenho de cabo de 12 fibras. Se tem um negócio que eu tenho raiva, é cabo de 12 fibras. Não por culpa do cabo, coitado. Porque parece que se definiu como verdade absoluta, passa cabinho de 12 fibras. E aí o povo passa cabo de 12 fibras, depois falta fibra. E aí não tem como expandir. Não tem nada contra o cabo, desde que a gente já tenha feito todo o trabalho e fale: não, cabo de 12 aqui dá.
Mas normalmente o cara fala para mim, passei o cabinho de 12 fibras da minha torre até o provedor. O que dá para fazer com isso agora? Não, dá para fazer alguma coisa, dá, né? E se eu precisar de mais fibra? Bom, nós não vamos pensar no cabo primeiro. Nós vamos pensar, onde estão os clientes? Como é que eu agrupo esses clientes em células de atendimento? Como é que eu agrupo essas células de atendimento em um splitter de distribuição? Como é que depois eu trago fibra do splitter de distribuição até a central? A gente pensa do cliente para a central. Se a gente faz dessa forma, vocês vão ver que o projeto sai muito mais fácil, mas é muito mais fácil. E não tem essa necessidade que o povo às vezes acha que eu tenho que passar o cabo na frente daquele cliente meu que é importante. Não, não tem que passar cabo ali. A caixa de atendimento tem que estar próxima a ele. O cabo principal pode estar longe dali. Porque no cabo principal eu vou splitar uma vez, vou splitar duas até chegar no cliente. Então o que tem que estar próximo do cliente é a caixa de atendimento, não é o cabo que sai da central. A gente vai ver detalhes disso no nosso exemplo. Mas lembra disso. Aconteceu um caso no Paraná, que eu fui fazer um trabalho lá no provedor. Aí quando eu falei isso, depois ele viu o projeto exemplo, ele começou. O que foi? Eu estava conversando com um cara da concessionária de energia, que é meu amigo, me ajudou tudo a liberar e tal, entendeu? E todo o tempo o cara falando, não passa o cabo pela avenida, passa o cabo pela rua paralela, que é mais fácil de aprovar, não tem tanto cabo ali e tal. E eu lá, não, eu quero na avenida. Não, eu quero na avenida. Aí depois que ele viu, ele falou, porra, era mais fácil passar pelo outro lado. Depois só vim puxando os drops quando eu precisasse. Está entendendo aqui? Então, esquece essa ideia que tem que passar o cabo na frente do cliente, que é importante. Não, tem que deixar uma caixa de atendimento ali. Como depois a gente vai chegar nessa caixa de atendimento, a gente vai ver. Algumas definições importantes aí para a gente. Local de instalação. O local de instalação, gente, são quantas residências ou quantas empresas existem numa determinada área. Não quantos clientes, quantas residências. Se eu estou lá numa rua e tem 10 casas nessa rua, eu tenho 10 locais de instalação. Todo mundo vai ser meu cliente? Não sei. Mas eu tenho 10 residências, 10 locais de instalação. Ok? Se eu passo numa rua, ao invés de ter 10 casas, tem 10 prédios, quantos locais de instalação eu tenho? Depende de quantos apartamentos. Se eu quiser fazer FTTH, até casa de cada um, eu preciso saber quantas casas tem, quantos apartamentos tem cada prédio. E não nos prédios. A não ser que eu esteja pensando em uma ONU para cada prédio. Aí eu estou falando FTTB, não FTTH. Tá? Muito bem. Assinante já é o cara que está conectado à nossa rede e está pagando a gente, né? Depois tem algumas outras definições que são importantes para a gente fazer o projeto, que é chamado de, as duas mais importantes, Home Passed e Home Connected. O que é o Home Passed? Home Passed significa, no final das contas, quantas portas de split que eu deixei
reservada para aquela rua, ou para aquela quadra, ou para aquele bairro. Mas naquela rua que eu estava passando, que tinha 10 casas, se eu deixei um splitterzinho lá, 1 para 4, o meu home passage ali é 4. Claro que eu só vou poder atender 4 dos 10 clientes, não vou atender todo mundo, vou atender só uma porcentagem disso. E o que é o Home Connected? Home Connected são quantos já realmente estão conectados ali no splitter. Está entendido isso? Tranquilo, tá? Essas definições que eu passo são do Conselho FTTH. As operadoras, normalmente o pessoal que vende também HFC, usa umas definições um pouco diferentes que eu não gosto muito. Eles dizem o seguinte: passou o cabo na frente da casa do sujeito, mesmo que não tenha porta disponível para ele, já conta como peça. Então é normal você ver uma telefônica falando: não, eu já tenho 1 milhão de home pass. O cabo passou na frente mesmo, de 1 milhão de residências. Mas quantas portas você tem para atender ali? Ah, não, 20 mil. Para mim não vale isso. Para mim é home pass é quanto capacidade de atendimento que eu tenho. Tá? Essa é a definição que eu gosto de usar. E aí a gente tem algumas métricas que são importantes também para a gente fazer um projeto, que a mais importante, tá, é a tal da taxa de penetração. Ricardo, define aí para mim o que é a taxa de penetração. Taxa de penetração é quando algo penetra no seu nome, né? Em um local, quando algo penetra, sem algo. Algo penetra. O que você vai penetrar? Você que conhece assim, mais penetração, aqui você pode explicar melhor. Vou explicar. Taxa de penetração, o que é, gente? Naquele exemplo que eu dei, eu deixei 4, um splitter 1 para 4 para atender aquelas 10 casas, a minha taxa de penetração está sendo o quê? 4 dividido por 10 residências, 40%. Estou colocando só, penetrando 40%. Taxa de penetração é algo que eu tenho que definir no projeto. Claro, no caso de vocês lá, escolas, taxa de penetração de você vai ser todas as escolas, né? Ou não, enfim. Mas dentro de uma determinada área, eu escolho quantos por cento ali que eu quero ter dos clientes. Kleber, você que está olhando assim, você prefere penetrar muito ou penetrar pouco? Prefiro penetrar o necessário. E o necessário é quanto? Tem uns características, né? Mais ou menos quanto. Acho que assim, cada provedor tem que olhar mais ou menos a sua região, quantos clientes em determinado bairro ele tem. 10 casas, dá lá para 7. Você quer penetrar 70%. Normalmente, o Kleber ele é mais tranquilo, né? Júlio já gosta de penetrar mais, né? Tem gente que eu falo, pergunto, eu quero penetrar tudo. Quero colocar tudo. Isso é uma decisão nossa. Só que, Xará, quer penetrar muito ou pouco? O máximo que puder. Então se prepara porque vai gastar. Quer penetrar muito, vai gastar muito. Vai ter que gastar com um monte de taxa de atendimento. Ah, mas tá caro. Então penetra pouco. Ah, mas e aí se você quiser mais cliente? Cacete, então põe mais taxa. Mas aí eu vou gastar muito. Caramba, decide o que quer.
Decide. Nós temos que fazer projeto baseado em alguma premissa. Mas aí é importante fazer um estudo do mercado. Isso, Se contratar muito, botar lá para atender 50 casas e só 5. Então, vamos fazer uma pesquisa? Eu acho legal, a gente vai falar daqui a pouco disso. Mas tenham em mente o seguinte: a taxa de penetração é uma decisão do projeto. Tá? Eu escolho se eu quero penetrar muito ou penetrar pouco. Mas lembre que quer penetrar muito, pode preparar o bolso. Ah, mas eu não posso fazer aos poucos? Pode. Vamos fazer isso também no nosso projeto exemplo. Deixar a rede preparada para atender mais clientes, mas ir implantando isso aos poucos. Eu acho que é muito importante a gente fazer isso. Né? Porque não é todo mundo que tem, né, todo o cacau para colocar de uma vez. Tá certo? Tá entendido a taxa de penetração, então, Ricardo? O cara disse que quanto mais excita, mais penetra, né? Oi? Quanto mais excita, mais penetra. Mas quanto mais tem cliente, mais penetra. Só bota ela no meio aqui, né? Você está no meio da pesquisa. Quem mandou você fazer dupla penetração na taxa? Quanto mais cliente, né? Esse cliente estiver excitado, mais penetra. Tá? Enfim, vamos em frente. Taxa de conexão. O que é taxa de conexão? São quantos clientes já estão usando as minhas portas de speaker lá que eu deixei reservado. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, a taxa de penetração ficou 40%, 4 portas por 10 residências. Se eu tiver 2 clientes lá conectados nos speakers, 2 portas sobrando e 2 clientes conectados, a minha taxa de conexão é 50%, 2 dividido por 4. Tá? Só para saber quantas portas eu tenho disponíveis aí. E taxa de ativação, o que é taxa de ativação? São quantos clientes eu tenho pagando pelos clientes que estão conectados no Springer. Caramba, mas se ele está usando o Springer e não está pagando? Deveria estar. Mas e se ele cancela o serviço hoje com você? Imagina que ele cancelou o serviço ou ele não pagou a mensalidade. Você dá um shutdown aí lá de OLT, mas você não vai tirar o Springer, né? Vai tirar o drop lá, né? Dele do Springer. Então ele continua usando uma porta do Springer, mas você não está recebendo dele. Será que é legal pegar um cara que deixou de pagar hoje e ir lá e já arrancar o drop dele? Já apareceu lá na frente, sim. Amanhã o cara vai lá e paga. E aí, você faz o quê? Tá. Oi? Mas vai conversar com o cliente para saber qual é a realidade, né? Tá Então precisa ter um bom senso aí, né? De repente, né? Você tem que conhecer o perfil do cliente. Tem que conhecer o perfil do cliente. Então tem que ter um bom senso aí para, né? De repente dar uns diazinhos aí para ele, né? Decidir, mas sinceramente, gente, eu nunca vi alguém que cancele o serviço, o cara vai lá e tira o drop do poste. Pode até desconectar o speaker, mas tirar o drop, nunca vi. É porque já tem ganhado em cima desse dólar drop. Foi? É porque já tem ganhado em cima do É drop. viável. Deixa ali, Não. amanhã depois o cara pede de novo, se tiver porta de speaker, liga de novo. Tá? Agora, eu preciso monitorar isso para saber. Às vezes tem cliente pedindo serviço e eu já não tenho mais porta de speaker. E de repente a porta está ocupada, mas o cara não está pagando. Então eu vou lá e ativo outro, né? Ok?